Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva e esteja em nossos corações na noite de hoje. Damos as boas-vindas a todos e também àqueles que nos assistem de forma online pelo Facebook Manuel Figueira Neto. Nós temos alguns avisos normais. Os dias de palestra, nós temos todas as terças-feiras e quintas. Nas terças são às 14 horas. Também temos o atendimento fraterno, passe e água fluidificada. E após os trabalhos da terça-feira temos o serviço social. Nas quintas temos às 20 horas a palestra, também com atendimento fraterno, passe, água fluidificada e evangelização no salão de baixo. Nos sábados nós também atendemos as crianças de 3 a 6 anos e os adultos, também à luz do Evangelho da Doutrina Espírita, com aulas, com material didático bastante interessante. Também no sábado temos o coral. Se tiverem vontade de participar, de vir assistir, às 15 horas, todos os sábados. Lembramos dos livros, da biblioteca, para venda, para empréstimo, livros de estudo, de mensagem, romances, bastante interessantes também, sempre procurando estudar a nossa doutrina tão maravilhosa. Lembramos um aviso importante também. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos um palestrante externo do centro de Paranaguá, o Wellington Martins Fischer, um palestrante que vem nos trazer a palavra, e também teremos a apresentação do coral. Todos estão convidados. Então, chegando ao momento de ouvir a palavra amiga de Joana de Ângeles, que nos inspira a viver com mais amor e confiança em Deus, que será lida pelo jovem Johan. Boa noite a todos. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Obrigado. Para conduzir os nossos pensamentos em prece, convidamos a trabalhadora da casa, Denise. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores responsáveis pelos trabalhos da casa, nós pedimos seu amparo e sua proteção na noite de hoje. Que o nosso palestrante, ao abordar o tema escolhido, possa nos elucidar a respeito da prática da caridade moral, de forma a que possamos sedimentar em nossos corações sentimentos de benevolência para com o próximo, de perdão às ofensas recebidas e tolerância para com as imperfeições alheias. Que nós possamos sair daqui hoje dispostos a trabalhar na edificação de um planeta melhor, repleto de amor, de paz, de tolerância e compreensão entre todos os povos. Que assim seja.
E com o tema caridade moral, convido Jorge Luiz Wiltenburg. Boa noite a todos. Nossos votos de muita paz. A proposta que traremos para a noite de hoje é de nós verificarmos que todos nós, indistintamente, todos, e em qualquer momento, qualquer instante das nossas vidas, nós poderemos praticar a caridade. Por isso, nós trouxemos aqui o estudo do Evangelho, do seu capítulo 13, onde Kardec traz sobre o título deste capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um capítulo bem extenso, com muitos tópicos. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Normalmente, após essas colocações, quase todos os capítulos do Evangelho, Kardec também coloca instrução dos Espíritos, que consistem em mensagens que ele recebeu de espíritos superiores, quando da codificação da doutrina, sobre diversos assuntos. E ele, então, compilou essas mensagens e colocou cada tema adequado em seus capítulos. Neste capítulo, ele coloca 6 mensagens que são muito interessantes. Vai falar sobre a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Como são muitos tópicos, é impossível nós trabalharmos no período que nós temos aqui, eu escolhi trabalhar sobre a caridade material e caridade moral. No entanto, entre essas duas, nós vamos abordar um pouco mais sobre caridade moral. Aqui, nós não estamos separando uma ou outra, porque faz parte, elas estão interligadas, e muito interligadas uma à outra. No entanto, nós entendemos de que a caridade material, ela é muito mais fácil de ser realizada. Temos muito mais condições do que a caridade moral. E a gente vai entender um pouquinho para frente por quê. Nesta passagem, para que a gente possa entender um pouco, eu vou ler só um trechinho de uma passagem que está lá em Mateus, evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, Mateus diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Com essa passagem de Mateus, nós já podemos entender um pouco o que ele quis dizer com isso. Se nós formos olhar hoje, como nós percebemos, e como parece tão importante para muitas pessoas, que ao fazerem alguma coisa é preciso mostrar. Se nós formos olhar as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, a maior parte das postagens são de situações alegres, situações, entre aspas, boas.
procurando muitas das vezes transmitir até algo que não faz correlação ao seu dia a dia. Mas em alguns momentos, para postar, para mostrar, para se fazer mostrar, coloca-se fotos, mensagens. E nós vemos muitas vezes de que muitas pessoas, ao ajudarem, ao doarem, também gostam de fazer isso. Doam alguma coisa, tiram foto, postam, como se mostrando para que todos... Né? Tem sim, lógico, uma importância. Ajudar, colaborar. No entanto, como Mateus coloca, a importância de nós, quando fazemos em segredo. Não há necessidade de nós ficarmos divulgando o que nós estamos fazendo. Porque diz a mensagem, quando nós divulgamos, quando nós queremos que os outros vejam o que nós estamos fazendo, nós já recebemos a recompensa aqui na Terra. E quando nós assim o fazemos, é porque o nosso orgulho está muito mais acebado. Nós precisamos que as pessoas vejam o que nós fazemos. É necessário que eu me sinta bem para que os outros possam olhar aquilo que eu estou fazendo. Então a mensagem que Mateus nos traz é justamente nesse sentido. Para que tenhamos muito cuidado ao fazermos algo para alguém. Que não há necessidade de nós alardearmos aquilo que nós fazemos. Na primeira mensagem, quando nós vamos olhar aqui na instrução dos Espíritos, nós recebemos, ou melhor, Kardec recebeu, a mensagem da irmã Rosália. Irmã Rosália era filha, a primeira filha de 4 meninas, de uma família estruturada, e uma mãe extremamente zelosa e cuidadosa, que incutia nas suas filhas a característica mais forte que era o amor aos outros, a caridade. E essa menina, então, criou e foi criada neste ambiente. Das 4 meninas, ela que mais se adequou e que mais se identificou com esta característica trazida, herdada da sua mãe, de ajudar as pessoas. E sempre que ela o fazia, e era instrução, e era ensinamento, melhor dizendo ainda, era exemplo da sua mãe, que quando o fazia, ela não fazia para aparecer os outros. Ao contrário, ela se colocava numa posição muito humilde. Quando ela ia receber alguém, quando ela ia fazer algo a alguém, ela procurava se vestir de uma maneira que não colocasse as pessoas ali, deixasse sem jeito. Quando saía, ela procurava deixar o seu transporte ao longe para que não impressionasse quando ela chegasse lá. Então ela tinha algumas características já, sempre procurando a humildade como principal característica. Então fazer ao outro de uma maneira que a pessoa também não se sentisse humilhada. Como é interessante, se nós observarmos, por isso que aí a gente vai falar um pouquinho de caridade material e caridade moral, quantas e quantas vezes batem a nossa casa, normalmente em horários para nós um pouco fora de propósito, na hora que a gente está almoçando, na hora que a gente está descansando, chegando do trabalho. E ali, depois de cansado e tal, muitas vezes a gente, poxa, ou pede para o filho, diz que eu não estou, não tem nada, ou então fica brabo, xinga que vai receber a porta. Mas se nós nos colocarmos do outro lado, aquela pessoa que bate a nossa casa para pedir algo, um alimento, uma vestimenta, e muitas vezes ela vai ali até com, talvez, nesse pedido, mas com outro propósito. Nós nunca tivemos, ou nunca precisamos bater a casa de alguém para pedir. É claro
que, infelizmente, temos muitas pessoas que se aproveitam disso, que batem a nossa casa para pedir. Mas daí nós fazemos uma outra coisa que é extremamente danoso para nós. É o julgamento. Eu não vou dar nada porque vai beber, vai usar esse dinheiro para a bebida, vai usar o dinheiro para a droga, então eu não vou ajudar. Mas será que é isso mesmo? Qual é a condição, qual é a capacidade que nós temos de identificar na pessoa, ou de julgar, ou de achar que ela vai fazer isto ou aquilo? Nos ensina o Cristo, através principalmente do seu exemplo, que nós não devemos julgar as pessoas. Se a pessoa bate à minha porta, pede algo, se eu tenho condições de ajudá-la, neste caso, se o pedido é material, que eu o faça. Mas a responsabilidade de que se vai usar para isso ou aquilo, não vai ser minha. A responsabilidade da mentira ou não é de quem está utilizando. Nós temos mais outras duas características que nos fortalecem, que é o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência. O nosso livre-arbítrio é a capacidade que temos de decidir. Eu vou pedir, eu vou fazer, eu vou doar. Se vai ser para o bem ou para o mal, como que eu vou utilizá-lo? Minha consciência vai me cobrar. No momento que nós estamos, já temos um grau de evolução bem mais evoluída. Hoje, literalmente hoje, nós estamos muito melhores do que ontem, do que uma semana, um mês, um ano, 10 anos atrás. A nossa condição moral já está mais elevada, nós já percebemos isso. Por quê? Porque a nossa consciência nos cobra. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, ou dizemos alguma coisa, e é imediato. A nossa consciência, por que você falou isso? Por que você fez aquilo? O que diferencia daí o nosso esforço de melhorarmos nesse crescimento é a nossa capacidade de percebermos isso. Opa, pisei na bola. O que é que eu vou fazer para não cometer o mesmo engano? Reparar aquilo que eu fiz. Se eu falei algo e a minha consciência me cobrou, porque aquilo mexeu comigo. Então, se mexeu comigo, não devo fazê-lo mais. E essa irmã Rosália, ela nos traz uma frase dita por Jesus que nos diz muito sobre esta condição. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Essa frase é de Jesus. Mas a irmã Rosália, ela já começa essa carta, essa mensagem, com esta mensagem. E se nós formos olhar, toda religião, todas as religiões e toda moral está contida neste preceito. Porque se nós verdadeiramente amarmos uns aos outros, nós o faremos, nós ajudaremos, nós auxiliaremos de coração. Se eu quero receber algo, se eu quero que as pessoas façam para mim, então eu devo fazer aos outros da mesma maneira. Então, se nós percebemos esses dois preceitos, amar aos outros como a nós mesmos e fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito, não haveria mais pobreza, não haveria mais dores, sofrimentos, porque nós iríamos olhar o outro de uma outra maneira. Iríamos auxiliar o outro sem precisar que algo nos chamasse mais atenção. Faríamos de coração. Aquilo que está sobrando em minha mesa, em vez de jogar fora, de guardar para que estrague com o tempo, eu posso ajudar aquele que não tem. Um agasalho, ou seja o que for. Isto, quando eu falo de bens materiais. Mas eu não tenho o que doar, eu não tenho comida, eu não tenho roupa, não tenho dinheiro, então eu não vou ajudar. Aí que vem o outro lado, por isso que fala sobre a caridade moral.
Essa que é a parte mais difícil. Porque para você fazê-lo, você tem que tirar de algo de dentro de você, que é o sentimento. Ouvir. Nós já paramos para ouvir? Nós já fizemos esse exercício? Muitas vezes alguém vem ao nosso encontro, numa conversa, às vezes aleatória, começa a conversar, e nós nem damos tempo dela continuar a conversa. Nós já vamos interrompendo, já vamos falando, já vamos adivinhando, imaginando o que ela vai falar, e a pessoa daí vai ficando quieta. Tá bom. Nós não temos paciência de ouvir. Nós não temos ouvidos de ouvir. Nós não temos olhos de ver. Nós não temos paciência para olhar o outro. A caridade material, a caridade moral, ela é desenvolvida. Nós aprendemos a fazê-lo. É uma conquista do espírito, que com o tempo, pelo exercício, vamos aprendendo. Por isso que nós temos aí as calamidades, por exemplo, algo que mexe profundamente conosco. A enchente, furacão, tornado, um acidente, um incêndio, onde diversas pessoas são ali afetadas, o nosso coração sente aquilo. Há uma necessidade de um empurrão. Essa é uma das necessidades das catástrofes coletivas, para que haja também um despertamento nas pessoas. Muitas dessas pessoas, naquele momento, ajudam. Levo no corpo de bombeiros, por exemplo, onde vai centralizar a coleta de doações. Ali faço a minha doação, mexe comigo, faço a doação, daqui a pouco passa. É necessário que haja novamente uma outra ocasião para mexer novamente comigo. E assim, neste mecanismo de vai e vem, de façamos ou não, nós vamos aprendendo. Muitas vezes aquele que bate a nossa porta, no começo nós até o fazemos de uma maneira meio que na obrigação, de novo. Mas no outro dia, de novo, vai com o tempo que nós nem vamos mais perceber aquilo que nós estamos fazendo. Porque há uma mudança interior. Há uma transformação moral em cada um de nós. E aí nós o fazemos dentro destes preceitos que foi falado pela irmã, citado nessa frase de Jesus. Então, uma das coisas que nós mais temos que procurar alimentar é aprender a amar. Aprender a olhar o outro de uma maneira diferente. Assim como nós gostaríamos que o outro olhasse para conosco. E nós vamos exercitar isso aonde? É no nosso lar, é na nossa casa, é com aqueles entes queridos. E é por isso que eles estão conosco, para nos ajudar neste processo de crescimento. As diferenças em casa, aprender a ter paciência, a ter diálogo, aprender a olhar, aprender a escutar, a ter paciência. Se eu não consigo fazê-lo em casa com aqueles que eu me relaciono diretamente, que eu amo, ou deveria amar, porque está ali no meio da família, como é que eu vou fazer para um estranho? Como é que eu vou atender aquele que bate em minha porta que eu nunca vi? Então nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo essa característica. Saber olhar, saber ouvir, dar um ombro amigo. Às vezes era isso que a pessoa queria, ela até nem queria um pão. Ela pede o pão, mas sabe, estou com um problema, e daí começa a contar e fala. Daqui a pouco ela está aliviada. Porque alguém teve a característica, a paciência, o cuidado de escutá-la. Então, caridade moral ela é muito mais difícil, porque envolve sentimento. Eu tenho que ter um sentimento de compaixão para com o outro, para aprender a escutar, para aprender a olhar. Dar um dinheiro, dar uma roupa, um alimento,
Pode ser mais fácil, sim. Eu dou, a pessoa vai embora, eu já esqueço. Mas quando nós nos dispusermos a olhar o outro de outra maneira, isso marca no nosso coração. A irmã Rosália faleceu com 70 anos. E nesta mensagem ela diz: que alegria eu tive quando retornei ao mundo espiritual e lá fui recebida por aqueles que Deus me deu a oportunidade de servi-los. Olha que delícia, que maravilhoso é nós voltarmos ao mundo espiritual e sermos recebidos por aqueles que nós ajudamos sem interesse nenhum. Que alegria para nós, para o espírito. E é isso que traz quando nós fazemos alguma coisa para o outro. Quando nós nos doamos sem esperar nenhuma retribuição. A alegria de fazê-lo, aquela sensação de leveza. E isso nós vamos aprendendo com o tempo, exercitando. Quando da codificação da obra, quando Kardec estava ali no Livro dos Espíritos, ainda preparando, ele traz uma pergunta que está na questão 643, na parte terceira das leis morais, aonde a pergunta que ele faz é isso: haverá quem pela sua posição, olha a pergunta de Kardec, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Aqui ele está perguntando se há quem pela sua, seja qual posição for, mais rico, mais pobre, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, seja qual for a condição, mas haverá alguém que não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta é muito interessante. Pega todos nós de jeito. E os espíritos dizem assim, na resposta: não há quem não possa fazer o bem. Agora aqui desmonta. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de ajudar. Continua ainda. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Basta que se tenha ocasião de estar com alguém. Em qualquer situação, em casa, na rua, no trabalho, no lazer, pelas redes sociais, enfim. Basta eu ter uma relação com alguém, eu tenho a oportunidade de fazer o bem. Não há dia da existência, nos diz, que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas em ser útil. Essa é outra característica que nós temos. Nós necessitamos sermos úteis. Deus nos colocou aqui juntos em sociedade para sermos úteis. Útil em minha casa, útil aonde eu estiver, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades, mas ser útil. Porque a caridade não olha a quem. Nós não olhamos a quem. Nós fazemos. Então, é importante que nós pensemos sobre isso. E ainda mais uma outra questão, na questão 886, Kardec faz a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, carinho, bondade para com todos, indulgência, compaixão, misericórdia com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós começarmos a entender o verdadeiro significado destas três virtudes,
nós estaremos modificando completamente a nossa maneira de ser e de ajudar. Porque eu também erro. Porque eu também causo indignação muitas vezes. Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui para aprendermos, para melhorarmos. Então nós também caímos. Mas é importante que nós percebamos o momento da queda, por que eu caí, mas mais do que isso ainda, que eu possa levantar e seguir em frente, procurando não cometer o mesmo engano. Porque é isso que nós gostaríamos que o outro tivesse para conosco. Benevolência conosco, indulgência, e que possa perdoar os nossos erros e as nossas falhas, porque nós assim também o fazemos. Então, quando nós ouvimos a palavra, a frase, fora da caridade não há salvação, justamente é neste sentido de que nós só iremos crescer espiritualmente quando nós tivermos o amor ao outro, quando nós tivermos a capacidade de olhar ao outro da mesma maneira como nós gostaríamos que nos fosse olhado. Então, é importante que nós trabalhemos principalmente o egoísmo, o interesse pessoal, de que quando nós vamos fazer algo, ninguém precisa saber o que estamos fazendo. Porque é uma coisa que vem de dentro do nosso coração. Sem apego, só procurando ajudar. Trabalhando o amor como esse sentimento por excelência. E um sentimento, nós vamos poder entender assim, que seria o instinto muito mais elevado à medida que nós vamos evoluindo. Então nós não vamos mais ter, no início é o instinto. Nós fazemos por impulso, por instinto. Mas nós vamos trabalhando esses instintos, esses impulsos, e vamos elevando essa categoria até o amor. Então, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito é destruirmos em nós o egoísmo. É olharmos de uma outra maneira para que nós possamos trabalhar esse fruto do amor. Então a caridade moral é saber calar, é saber ouvir, é esquecer a ironia, é esquecer o palavrão, o grito, é esquecer o que as outras pessoas possam fazer a nós, percebendo de que isso também passa. Nós também já fizemos isso. Que nós podemos fazê-lo, mas que procuraremos não fazê-lo mais. É procurar trabalhar com que essas necessidades nossas possam, ao refletir no outro, transformado em amor. Por isso que nós falamos de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que muitas vezes a pessoa não tem nem coragem de falar, não tem nem condições de falar. É nós olharmos e percebermos isso. Posso ajudá-lo? Ou então, às vezes, nem isso. Só a presença. Tem uma história, numa casa espírita, entre os trabalhadores, havia ali um senhor, que estava lá no meio, e teve um período da vida que ele se sentiu, poxa, mas eu não estou fazendo nada, ninguém percebe. E ele começou devagarinho a se afastar, até que não compareceu mais à casa espírita. Passado um tempo, bate a casa dele, o presidente da casa, o coordenador, essa pessoa, o trabalhador, abre, não fala nada, só faz um gesto, o presidente entra, senta-se ao lado dele, e ali tinha uma lareira. É um tempo, como agora, frio, uma lareira, e eles ficam ali quietos, um sentado ao lado do outro, vendo o crepitar das chamas. E o presidente da casa pega a pinça, vai até a lareira, pega uma brasa e coloca ao lado, põe a pinça, senta-se e fica esperando. E aquela brasa que estava ali sozinha, com o tempo foi apagando, apagando e murchando.
Logo depois, ele levanta, pega a pinça e coloca novamente no meio da brasa e senta. Logo em seguida, essa brasa volta a ter chamas. Aí ele levanta para ir embora, e aquele trabalhador que havia se afastado olha bem para ele e diz: muito obrigado, você me salvou. Não houve a necessidade de falar nada, mas ele percebeu. Ele mostrou que no grupo ele era fortalecido, ele era ajudado, ele tinha companheiros, ele poderia abrir o seu coração, porque lá ele teria ombros amigos, mas que sozinho ele se sentiria inútil. É necessário que tenha a participação. Num filme muito antigo, chamado A Corrente do Bem, não sei se alguém já ouviu falar, conta a história numa escola nos Estados Unidos, em que, na escola primária, o professor traz aos alunos uma tarefa. Vamos fazer alguma coisa que possa mudar a sua vida ou a humanidade, mas algo que possa mudar a sua vida, principalmente. E um jovenzinho de 8 anos chega em casa e ali fica procurando o que fazer, e ele faz uma proposta aos seus familiares. E diz assim: eu vou ajudar 3 pessoas. Uma da minha família e 2 pessoas estranhas, diferentes. E essas pessoas vão ter que fazer a mesma coisa para outras 3 pessoas. E assim, sucessivamente. Era uma comunidade pequena. E ele então faz essa proposta e começa a trabalhar sobre isso. Leva a proposta à escola, o professor fica até um pouco assustado com a proposta, mas começam a fazer. Conta esse filme, que lógico, ele leva um período, mas que aquilo tomou conta daquela comunidade e todos começaram a fazer isso. Por isso o nome, isso é baseado num fato real. Por isso que o nome A Corrente do Bem. É um fazendo bem ao outro, mas a recompensa, o retorno, é que a outra pessoa pudesse ajudar outras e assim sucessivamente. Então nós vamos percebendo de que é necessário que nós possamos dar o primeiro passo. Que nós possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Porque todos nós, indistintamente, nós podemos ajudar. Em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer condição que nós tenhamos. Se possível, com um bem material. Se não, ouvindo, ajudando, orientando. Porque há 3 maneiras básicas de nós fazermos a caridade. Por pensamentos, por atos ou por palavras. Se eu não posso fazer nada, eu posso, ou se eu não posso nem escutar, mas eu posso orar por ela. Eu posso pedir por ela. Ao amigo ou ao inimigo, mas eu posso fazê-lo por ela, em pensamento. Então sempre há a possibilidade de nós ajudarmos a qualquer momento, a qualquer pessoa. Que Jesus possa fortalecer em nós este propósito. Que tenhamos em mente a frase dita por Jesus e trazida pela irmã. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Muita paz e que Jesus nos ampare hoje e sempre.